A ideia desse debate que a gente vai ter agora é conversar um pouco sobre como a inteligência artificial pode transformar o nosso aprendizado, principalmente, tá? Sobre antibióticos, e um pouco focado no que o Ronaldo acabou de apresentar sobre monitoramento de nível sérico, mas o meu foco vai ser um pouco com vancomicina, que eu acho que todo mundo já teve contato, desde a graduação até a prática da vida diária, e é a droga que antimicrobiana, que a gente mais consegue monitorar no nosso dia a dia, tá? Então, esses são os meus conflitos de interesse. Já fui speaker por algumas empresas e indústrias farmacêuticas, mas não recomendo o uso expresso de nenhum produto ou marca, tá? E eles já me apresentaram, eu sou nerd, sou geek, eu gosto muito de farmacocinética, gosto também de jogos, jogo bastante computador também, e tenho um podcast aí, sou filho de imigrantes, mas sou muito feliz por ser brasileiro e estar aqui com vocês hoje. E tenho um roteiro bem curto, espero que seja, que vocês possam aproveitar também, se vocês quiserem interagir em algum momento, tá? Eu queria debater 4 pontos bem breves com você, para depois a gente aproveitar o Ronaldo e discutir bastante com ele também. E eu queria seguir para vocês falando um pouco sobre o desafio do uso de antimicrobianos no dia a dia. Isso eu acho que já é bem claro para todos nós, né? É um problema global. O que machine learning e antibiótico tem a ver? E o que a gente, o pouco talvez, ou muito que a gente saiba sobre isso? Quais são os potenciais que a gente tem pela frente nessa fronteira aí de inteligência artificial? E se a gente conseguir, vamos tentar fazer um exemplo prático aqui, com uma plataforma generativa aqui, né? Então, numa figura, eu sei que é difícil resumir, mas é importante a gente sempre lembrar dos desafios antibióticos, e eu fugi um pouco daquelas figuras de sempre falando sobre o problema da resistência de antimicrobianos, porque eu acho que os antimicrobianos, eles têm problemas muito além da resistência, que é o maior deles, né? Mas o problema é a gente predizer quando uma infecção vai acontecer, diagnosticar ela da forma adequada, no tempo adequado, entender quando o paciente, às vezes, vai se manifestar de forma grave por causa disso, qual que vai ser a nossa qualidade de resposta e, eventualmente, quais os desfechos conforme cada resposta que a gente vai ofertar para o paciente, né? E, eventualmente, como que isso desencadeia novos processos de assistência. Então, você vê que o processo de prescrever um antibiótico, ele é muito complexo, assim como o processo de prescrever e controlar e dar segurança para o uso de qualquer medicação. Isso vocês sabem muito melhor do que eu, tá? E cada etapa do processo de prescrição e de cuidado do paciente, ele tem desafios que hoje em dia a gente esbarra muito em capacidade de entender o desfecho a partir das nossas práticas, e esses desfechos, eles são analisados sempre a partir de dados. E quantos de nós temos dificuldade de entender a qualidade do nosso processo porque a gente não tem gente suficiente, ou muitas vezes a gente não tem a capacidade de parar um tempo nós mesmos, tabular dados, né? Falando tabular aí de quem ainda pegava prancheta, né? Fazia uma tabela e começava ali um por um, depois transcrevia tudo num Excel, em algum outro lugar. E depois você precisa ter a capacidade analítica, fazer uma, nem que seja uma análise descritiva, para depois fazer, se você ainda tiver uma capacitação maior, fazer uma análise estatística, fazer um processo racional crítico e se essa análise estatística faz sentido ou não faz, e transformar depois isso numa melhoria. É assim que a ciência funciona desde sempre, é assim que a ciência vai continuar funcionando, a gente analisa os resultados de ensaio clínico desta forma. Se a gente não tem como analisar estatisticamente, a gente faz um relato de caso, depois dos relatos de caso a gente vai subindo para ensaios clínicos de menor qualidade, em modelos de tecido, modelos animais, depois faz um ensaio clínico numa pessoa, em um pouco mais de pessoa, faz um ensaio clínico maior, faz uma análise estatística mais apurada, e depois de vários autores que resolveram fazer isso, a gente faz depois uma revisão sistemática e, né, análises estatísticas bem mais poderosas. Mas dá muito trabalho fazer isso, né? E o tempo que às vezes a gente leva para publicar um artigo, quem publica aí, Ronaldo, sabe, né? Já está cansado de publicar, o Ronaldo. Leva muito tempo. Não só o processo. Acho que o processo de você mandar para a revista e ele ficar indo e voltando algumas vezes é o de menos, né? Você ainda tem construir ele inteiro, chegar ali no processo, fazer análise estatística e depois torcer para ele ser aceito numa revista. Para então ele ganhar alguma visibilidade. Esse processo todo, hoje em dia,
ele tem muito potencial da gente eventualmente transformar e ser transformado. E no uso do antibiótico isso é muito mais desafiador, porque a gente tem que entender não só como as medicações atuam no organismo, mas como elas atuam nos micro-organismos também. É sempre uma interação, é no mínimo uma tríade: droga, bactéria e host, né? A pessoa que está sendo tratada. Nunca é só droga, tecido, droga, pessoa. Tem sempre um terceiro ponto ali. E então, quando a gente começa a pensar em todas as tarefas que envolvem a gente analisar a segurança e o desfecho de prescrever uma medicação, incluindo o antibiótico, que tem aí essa terceira perna mais complexa, a gente começa a falar, como que a gente pode tornar isso mais fácil, mais eficiente, mais inteligente e acelerar o nosso processo de aprendizado e melhoria, né? Então, a gente começa a pensar nas novas formas que a gente desenvolveu ao longo das últimas décadas de fazer essas análises de uma forma mais inteligente. Uma das, a moda agora, né, que eu acho que não vai sair mais, é as análises estatísticas mais inteligentes, que a gente fala através de aprendizagem de máquina, né, que pode depois ganhar outros nomes, mas o fundamento é esse. Nós temos análises estatísticas extremamente potentes, que conseguem separar dados de forma inteligente, e a partir disso entender, seja através de desfechos conhecidos, e entradas e desfechos conhecidos, que é o aprendizado supervisionado, ou entradas e desfechos não necessariamente conhecidos, que você tenta encontrar relações ocultas que você não tinha entendido na primeira vez que você jogou aqueles dados na sua tabela. Você fala, eu acho que pode ter uma relação entre infecção por Staphylo aureus e uso de catéter. Tá, isso é meio óbvio, todo mundo escreve na literatura, mas você sabe, tá, e se você jogar lá, tipo, o peso, idade, altura, da onde nasceu, o que comeu no dia anterior e não sei o que, e de repente você acha uma correlação entre algum dado que você não sabia e esse evento que você estava estudando, a infecção de corrente sanguínea por aureus. Aí você vai ter que depois ter análise crítica e ver se isso é uma relação esdrúxula ou não é, né? Assim como pode chover nos dias que todo mundo toma sorvete ou não, isso pode ser só uma coincidência, mas eventualmente você pode descobrir coisas muito interessantes, fatores de risco como doenças ocultas que você não sabia, né? E eventualmente até fatores de cura que você não percebia. E aí você começa, então, a transformar a velocidade com que você aprende coisas que talvez você demorasse décadas para ter um clique e falar, putz, existe uma correlação aí que eu acho que ninguém estudou. E a máquina ajuda a gente a enxergar isso. E existe também o aprendizado por reforço, que seria, você vai supervisionando ali, olhando, e toda vez que a máquina faz uma correlação que você acha que está correta, né, você aponta isso de alguma forma, e toda vez que ela erra, ou algo que vai gerar um desfecho que você não quer que ela aponte, uma correlação que ela não aponte, você fala que isso não está correto e ela vai aprendendo, vai criando por reforço. E isso, aqui já nessa imagem, né, é interessante porque isso já é um artigo que fala para a gente exatamente sobre como isso pode impactar no uso de antibióticos de forma mais eficaz, principalmente no monitoramento de nível sérico de antimicrobianos. Porque isso pode encontrar para a gente relações de doses otimizadas, alvos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, inclusive, se a gente estiver estudando antibiogramas, essas coisas, relação de alvo-efeito, modelos preditivos específicos, com dados e variáveis que a gente nunca pensou antes, né, e até modelos e sistemas de suporte de decisão clínica. Então, existe, né, uma possibilidade, e a gente tem sonhado com isso nas últimas décadas, de eventualmente conseguir fazer um sistema que consiga nos dar maior velocidade e inteligência no nosso aprendizado, como se fosse uma grande expansão e um grande turbo na nossa cabeça para a gente aprender cada vez mais e mais rápido.